E aí, desenhista que assiste meu canal, tudo bem com você? Bom, aqui quem fala é Douglas Alves do MP Desenhos e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como desenhar qualquer tipo de animal, lembrando que essas técnicas servem para qualquer coisa que você queira desenhar. Então, se você já curtiu a ideia, se inscreva no canal, deixe seus comentários, deixe seu like e vamos pro vídeo. Bom, o que a gente vai fazer é simplificar os objetos. A gente vai observar o desenho que a gente quer fazer, vai simplificar ele e a partir da simplificação vamos poder desenhar, fazer o primeiro esboço. E a partir daí não tem mais limite, se torna fácil o nosso desenho. Eu vou dividir a tela do meu PC com vocês e mostrar um pouquinho dessa técnica e como desenhar, tá? Vamos lá? Bom, então estamos aqui no Sketchbook novamente. E eu vou passar para vocês como desenhar 3 tipos de animais. Primeiro a gente vai fazer a gente vai desenhar águia também, vai desenhar um cavalo e um urso. Vou utilizar a mesma técnica em ambos, ok? Bom, vamos começar pelo urso. Eu vou abrir aqui outra camada e vou mostrar o processo. Eu vou deixar o vídeo acelerado para não ficar tão extenso, mas vai dar para entender. Eu primeiramente procuro simplificar o desenho, procuro entender e observar, ver o que dá para poder simplificar, utilizo as formas geométricas para poder facilitar e faço pequenas marcações, seja no lápis ou seja no digital ou no papel, eu faço essas marcações. Aqui, por exemplo, a gente trabalhou com círculos e retângulos. Obviamente tem alguns detalhezinhos extra que é para poder fazer o formato do urso, mas basicamente com círculo e retângulo esse personagem, né, esse desenho. Para desenhar esse animal, aí a partir daí eu começo a fazer o primeiro esboço usando essas marcações. Então eu represento nesse segundo esboço o que a gente estudou primeiramente, né, e faço algumas marcações, por exemplo, a dos olhos, do nariz, deixando fácil de marcar, né? Fácil de escurecer depois. E aqui já na segunda etapa eu já estou fazendo o esboço com detalhes, né? Já estou acrescentando detalhes e como já fez a marcação, fez tudo, se torna mais fácil. Então aqui agora já começa a colocar pelos, começa a colocar todos os detalhes sem precisar utilizar as formas geométricas. Aqui eu já começo a melhorar o traço e não deixar tão visível essa forma geométrica, porque a ideia não é deixar visível, a ideia é facilitar o desenho, é simplificar, né? No entanto que não aparece as patas dele aqui no desenho, mas eu fiz uma pequena pesquisa, vi como é que é a foto de uma pata e fui lá e desenhei. Então se você precisar fazer de mais de um esboço, não se preocupe, você tem que desenhar de uma forma que fique fácil para você. Não precisa ter essa agonia de fazer um desenho certo de primeira. Todo desenhista que eu conheço, pelo menos, faz um pequeno estudo antes de desenhar. Ninguém já vai lá e faz. Tem gente que já tem a facilidade de tanto desenhar. Eu faço caricaturas, então eu já tenho mais ou menos uma noção de onde começar, do que exagerar, e é dessa forma. Aqui no cavalo foi a mesma coisa. Eu trabalhei nele praticamente com círculos. Então eu fiz as marcações de caneta vermelha, eu coloco aqui do lado e aqui eu já tenho uma noção do que eu vou simplificar. Assim a gente trabalha por partes. Fiz aqui, por exemplo, primeiro o círculo do rosto, do focinho e da cabeça, né? E aí com a observação tanto da foto como do esboço que a gente estudou, eu refaço, né, no meu traço, sem precisar passar por cima, porque a ideia não é passar por cima, a ideia é simplificar o desenho. Então agora aqui eu já simplifiquei e eu começo a fazer pequenos estudos. Um exemplo é aqui, eu fiz o corpo do cavalo muito grande, então eu observei na foto e observei na figura, aí eu vi que estava muito grande, aí eu apaguei e fiz a correção. Então não é porque você fez essa técnica que o desenho já vai sair certo de primeira. Não, ela vai facilitar para você, entendeu? Aí aqui a gente já começa a fazer as marcações das patas. Tudo em partes. Não tem como começar o desenho pelo fim. Você tem que fazer em partes. Aqui eu quebrei ele em partes. Inclusive, para quem conhece o canal do Valu Animation Studio,
Eu fiz o curso de animação dele e lá eu aprendi também a fazer animação em partes. E eu nem sabia que era dessa forma que fazia também. O desenho eu já tinha uma noção, né? O desenho eu sempre trabalhei assim. Só que eu achei bacana que a animação a gente também trabalha dessa forma, a gente quebra em partes. E isso facilita a criação da animação. Então aqui no nosso desenho é a mesma coisa. Eu fiz aqui em partes, clareei ele e agora eu comecei a acrescentar detalhes. Então faça isso. Sempre observando a foto. Não é de primeiro que o desenho vai sair perfeito. Então aqui, nesse esboço aqui, eu ainda poderia fazer outro depois desse. Até ficar do jeito que eu achar bacana. Mas olha como é que já ficou mais fácil, já ficou melhor de desenhar. Aqui eu já acrescentei os detalhes do cavalo, já fiz os músculos dele, já não deixei visível aquela figura geométrica. Aqui eu já comecei a escurecer, acrescentar alguns detalhezinhos extras. É importante também, por exemplo, no cavalo eu fiz essa linha abaixo para que não fique uma pata maior e uma menor. Então, quando você for fazer um desenho de um personagem, faça uma linha para poder seu personagem não ficar pairando no ar e você fazer a perna uma maior que a outra e não ficar desproporcional. Então, faça pequenas marcações, facilite o seu desenho. Que ele foi quebrado em partes e agora nessa marcação eu ainda aproveitei para fazer alguns detalhes do chão. E aqui eu já fiz o cavalo com a mesma técnica que eu fiz o urso. Olha, ainda assim eu precisei apagar com a borracha, modificar algumas coisinhas e o nosso cavalo ficou pronto. A águia é a mesma coisa, fiz pequenas marcações. O rosto dela é uma forma circular. Fiz a marcação do pescoço, da asa. Eu fui procurando a forma de simplificar. Não significa que ela é dessa forma. Às vezes você vai simplificar só com quadrado, mas aqui eu utilizei o círculo, né? Ficou mais fácil para mim. E refiz novamente para poder ficar fixo na minha mente. Eu fiz por cima, observei, né? Deixei do lado e daqui eu comecei a fazer novamente, observando a foto e as marcações que eu tinha feito anteriormente. Aí algum detalhe ou outro a gente modifica. Se você for fazer no papel, faz com lápis de cor azul ou vermelho, faça por cima de uma foto. E aí do lado você refaça, que nem eu estou fazendo aqui. Eu estou refazendo as marcações, acrescentando alguns detalhes, tipo os olhos, o bico da águia. Então você refaz a marcação com lápis. E aí sim você pega e finaliza com a caneta de finalização, o material que você tiver. Aqui eu fiz as marcações da asa. Aqui eu já estou começando a acrescentar detalhe. Aqui eu estou fazendo um segundo esboço, só que eu estou fazendo em vermelho ainda. É um segundo esboço, para não ficar visível as formas geométricas. E se você for necessário fazer 10 esboços, 50 esboços, faça. Não precisa se preocupar com isso. Não é porque algum desenhista faz só com um e dá certo que você tem que fazer. Você tem que encontrar a sua forma de desenhar, a sua forma de... A forma que for mais fácil para você é a melhor. Não tem que seguir só porque alguém faz não. Essa técnica não foi eu que inventei. A maioria dos desenhos a maioria dos desenhistas fazem isso, como eu expliquei. A diferença é que algumas pessoas não têm esse conhecimento, não têm essas técnicas. Então aqui ó, já comecei a acrescentar alguns detalhes. Eu não sigo 100% o esboço que está abaixo. O que eu faço é simplesmente marcações. Então aqui eu já faço alguns detalhes, modifico, vejo o que pode ficar melhor. O que a gente está fazendo é um estudo. Então faça isso, pega várias fotos, começa a simplificar elas, começa a fazer marcações. Aqui eu já comecei a fazer as patas. E o tronco que a águia tá. E no final o resultado foi esse. Eu consegui fazer todos os animais que eu queria aqui, apenas simplificando, fazendo as marcações, refazendo e depois esboçando. Tá aqui, nosso resultado final. Bom, dessa forma que vai ficar o seu desenho.
Se você achou fácil, se você gostou, eu peço que se inscreva no canal e deixe seu comentário. E tente, não só assista, tenta também. Pega um caderno, tenta comigo. Não fica só assistindo. É preciso treinar para poder ter um resultado. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom, então essa foi a forma que eu utilizei, né, para poder fazer os desenhos. E basicamente elas foram em 4 etapas. Bom, a primeira etapa, a primeira dica que eu passo para vocês é fazer uma visualização, um planejamento, né? Fiz uma colinha aqui para poder ficar fácil de falar. Um planejamento, uma visualização através da foto do objeto que você quer desenhar. A segunda é simplificar, como no exemplo do vídeo, simplifiquei ela depois. E a terceira é você esboçar. Você simplificou, já fez uma visualização, estudou sobre o desenho, esboce, faça esboços. Faça esboços, não tente começar o desenho pelo fim. Isso não vai dar certo, ainda mais se você estiver começando agora. Então, se você fez essas 3 etapas, aí a última etapa, a quarta e última dica, finalize o seu desenho, independente. Se você não estiver gostando, termine ele. E aí você pega e faz outro novamente. Não é porque o primeiro ficou ruim que os outros também vão ficar ruins. Então, termine o seu desenho independente da maneira que estiver ficando. Você tem que terminar ele, para poder você saber como é que vai ficar o próximo e ficar fazendo comparações. Mas comparações que vai evoluir e não que você vai ficar se punindo. Beleza? Bom, e esse foi o vídeo de hoje. Eu gostaria de saber se você tentou, se você já utilizou essas técnicas, né, no caso, e se você achou útil, se você gostou dessa ideia e desse vídeo. Então deixa aqui nos comentários e vou pedir novamente que você se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.